tá? Uhum. Oh, meu Deus do céu. 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 Deus sabe o que fala, viu, gente? Quando Ele fala, em tudo dai graça. Por isso, como é bom ter Jesus como escudo na sua vida, não é? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Olá pessoal, boa noite, paz seja com todos, sejam bem-vindos ao programa Liberdade e Vida, só em Jesus, aleluia, maravilha, né? Programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. Rua Sebastião Alves Marcato, a igreja ali na segunda paralelo, a garagem de ônibus São Francisco. E você pegou, saiu do trevo da BR, primeira esquerda, é um fluxo, né? Mão única você vai. E você chega lá e sexta-feira nós estaremos lá presencial e online, ministrando a palavra, orando por você, te abençoando no nome de Jesus. E amanhã, aliás, e domingo, às 9 horas da manhã e domingo às 6:30 da tarde, nós estaremos lá ministrando a ceia do fortalecimento. E nada melhor do que essa hora. Vai ser o último domingo do mês de abril, provavelmente a quarentena, tudo isso acabará em maio. Então a gente já vai tomar ceia, já vai sair fortalecido para as nossas atividades, os nossos afazeres também, e fortalecido para aquilo que de novo nós vamos estar vivendo para a glória de Deus, né? Maravilha. Olha, tivemos uma noite muito abençoada com o irmão Júlio Andrade, que é coordenador do SAMU Juiz de Fora e região, e junto com a sua equipe de médicos, né, enfermeiros, enfim, socorristas, esteve lá dando uma palavra de orientação para nós nesse momento tão delicado que nós estamos passando. Foi muito bom, muito obrigado pela participação, pela sua participação, obrigado porque você estava ali conosco, nos dando um pouquinho da sua atenção,
em 1 hora mais ou menos, foi muito legal. E agora, programa Liberdade de Vida, para nós encerrarmos a noite debaixo da bênção do nosso Deus, aleluia. E como nós falamos, a partir de hoje nós vamos ler 2 versículos por dia para concluirmos a leitura do livro de Atos, que faz parte, né, dos nossos 21 dias este ano, em nome de Jesus. Dizendo para você que a Santa Ceia termina e encerra os 21 dias e o batismo nas águas nós vamos ter que prorrogar até uma data que o Conselho nos apresentar para fazermos. Então você que é o candidato ao batismo na fé, deu esse passo maravilhoso na sua vida, graças a Deus. Vamos marcar esse dia para a gente estar junto. Uma grande festa no nome de Jesus, tá bom, amado? Então vamos lá, hoje, agora à noite, de manhã, no programa Encontro com a Palavra, nós vamos ter, no Encontro da Palavra, nós vamos estar lendo um versículo e à noite nós vamos estar lendo outro versículo. Hoje, pela manhã, nós lemos o capítulo 16 do livro de Atos e hoje nós vamos agora, nesse momento, no programa Liberdade e Vida, ler o capítulo 17 do livro de Atos, tá bom? De manhã foi o 16, agora à noite o 17, que diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga, pois lhe explicava e provava que o Messias precisava sofrer, que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: e esse Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas, o seu companheiro de viagem, Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas às quais se juntaram a eles um grande número de não-judeus, né, de gentios, juntaram a eles grande número de gentios e um grande número de convertidos, e muitas senhoras de alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Eles fizeram muita confusão na cidade, atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Mas, como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade, e Jasão os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Então a multidão com as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras, e as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida por isso. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas ali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. E assim muitos judeus daquela cidade creram, e também não judeus, os gentios, tanto mulheres de alta sociedade, como também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus, também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral, porém Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas,
Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Enquanto estavam esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado a ver a cidade tão cheia de ídolos. E ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os gentios convertidos. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que encontrava ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos. Epicureus era um sistema de filosofia que procurava os prazeres moderados para atingir o estado de tranquilidade e libertação do medo, com a ausência do sofrimento corporal, pelo conhecimento do funcionamento do mundo e da alimentação dos desejos. Então, era um povo que tinha uma filosofia baseada em prazeres moderados. Ou seja, todo prazer não é moderado, ou seja, prazer moderado, mas eles pregavam isso e começaram a ouvir Paulo e discutir Paulo junto com os estoicos, que preconizavam o cultivo da temperança frente à dor e às arguras da vida, ou seja, temperança, não muito nem pouco, mediando as coisas. Olha, não experimenta, isso é bom, mas não muito, isso é bom, mas não é demais, faz ruim, faz mal, ou pouco faz mal, enfim. Com eles discutindo, eles perguntaram: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Olha o que esses professores estoicos e epicureus disseram de Paulo. O que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de Deus e estrangeiros. Diziam, porque Paulo estava anunciando a Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber de novo que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós? Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. E que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo cantando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou em pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um lugar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que faça nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quando tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Em alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que é Deus. Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata, de pedra, feito por arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu prova disso a todos quando ressuscitou este homem, falando de Jesus. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre este assunto. Então Paulo foi embora dali. Mas algumas pessoas que creram e se juntaram a ele, entre eles estava Dionísio, que era membro da Câmara Municipal,
uma mulher chamada Damaris e mais outras pessoas, graças a Deus, aleluia. São desafios que a igreja e os apóstolos e todos nós que servimos a Deus, nós passamos, nós somos provados, nós somos testados, nós somos colocados à prova, né? Às vezes não de uma forma tão assim intensa como a vida de Paulo foi, mas essa intensidade, o mundo estava em formação ainda, o mundo estava crescendo ainda, outros povos e mais outros povos seriam descobertos, outras línguas, outros povos nasceriam. Então o mundo estava crescendo naquela época de uma forma assustadora, aliás, de uma forma natural, a bem da verdade. Então os desafios de Paulo e Silas eram realmente desafios muito sérios. E eles não enfrentavam os desafios apenas da rejeição, e após a rejeição, uma briga, uma contenda, uma prisão, como nós vemos no capítulo 16, hoje à tarde, mas também desafios da própria igreja, do próprio povo, que às vezes se levantava contra eles para questionar a pregação de Jesus Cristo ressuscitado, para questionar aquele evangelho que estava sendo anunciado ao povo, e às vezes de uma forma até assustadora, dizendo que havia um outro rei, e esse rei Jesus não era o rei do trono natural, do trono do homem, é um outro rei, o rei dos céus, o rei da terra. O seu trono não está aqui, o seu reino não é este, graças a Deus. Então eles usavam essa forma de dizer que Jesus era o rei para incentivar, ou seja, para trazer contenda entre as pessoas, porque eles tinham seus governadores como verdadeiros reis, eles tinham os seus presidentes como verdadeiros reis. Então Jesus veio com o título de rei, mas não desse reino, o reino eterno, o reino dos céus. Então eles usavam essa prerrogativa, ou seja, este título de Jesus, para poder tiçar, vamos dizer assim, mobilizar, revoltar aqueles que eram realmente voltados para os governantes daquela época. E houve muita confusão. E o que nós poderíamos tirar desse capítulo 17? Poderíamos tirar muitas coisas. Poderíamos tirar a intrepidez de Paulo diante das adversidades, tanto dele como de Silas, ao anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a falar de Jesus Cristo ressuscitado e do plano da salvação. Podemos tirar a casa de Jasão, que hospedou os discípulos e guardou os discípulos ali, a ponto dele ser tirado para fora e cobrado de uma fiança para não ser preso. Mas nós podemos tirar que os estudiosos foram combater com Paulo, e Paulo prega de uma forma fantástica. Eles ficam entusiasmados ao ouvir o que Paulo dizia, ao ponto de alguns também quererem seguir a Paulo depois da pregação, como nós vemos no finalzinho, Dionísio e Damaris, que acabam indo junto com Paulo na sua caminhada, na sua jornada, nos seus momentos de pregação da Santa Palavra. Então a gente pode ver tudo isso acontecendo, né, na vida dele. A gente pode ver o Espírito Santo agindo, né, em meio aos filósofos que apareceu através do epicurismo, né, que é o sistema filosófico dos prazeres, né, daquilo que é moderado. Não, você pode fazer, mas de forma moderada. Lembra quando nós conversamos com uma pessoa e essa pessoa fala assim: não, pastor, eu falo isso com muito respeito a você, sem agredir você, mas para você ver que a gente vive sobre leis filosóficas sem perceber, as pessoas falam assim: não, pastor, eu bebo só aos domingos, moderadamente. Ele está aplicando na vida dele uma filosofia de moderação, né? Não, pastor, eu bebo só em casa, eu bebo só no final de semana, não, eu faço isso só de vez em quando. Uma vez só não vai fazer mal a ninguém. Olha, e eles mesmo vendo, né, a pregação do Evangelho, que é o abandonar do pecado, abandonar dos vícios, eles começaram a questionar, porque eles eram praticantes dessas filosofias. Enfim,
nós vemos o quanto que Paulo teve que ter a sabedoria do Espírito Santo para conduzir um sermão que pudesse atingir o coração deles. Então nós podemos tirar o poder do Espírito Santo sobre as ideias humanas e sobre as filosofias humanas. Nós podemos tirar tudo isso, né, como ensino da nossa anotação do capítulo 17, mas eu gostaria de tirar algo bem pessoal. Algo bem assim, bem chato. Você toda vez que... Quero te dar um conselho, se eu puder falar isso, se eu puder me atrever a falar isso, eu quero te mostrar algumas coisas. Quando você estiver crescendo, você vai ter que enfrentar muitas adversidades. Quando você estiver crescendo, quando você estiver no seu crescimento, muitas pessoas vão te questionar, questionarão a sua fé, questionarão a verdade que há em você, porque nós não somos o dono da verdade. Conhecemos a verdade, essa verdade nos libertou, como está escrito em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade que eu conheço, ela não é minha. A verdade que eu sei, ela não é minha. Essa verdade é divina. Essa verdade veio do céu, através de Jesus Cristo, Senhor. Quando se fala de luz, se fala de verdade. Quando se fala de trevas, se fala da ignorância. Então, seria ignorante se eu achasse que eu tivesse a verdade. Não, nós temos uma verdade em nós que é a verdade do Evangelho. Essa verdade é do Evangelho. Mas as pessoas questionam, achando que nós somos o dono da verdade, e às vezes falam, lá vem o dono da verdade. Não, nós não somos o dono da verdade. Acreditamos na verdade, procuramos viver a verdade. E a verdade, de uma certa forma, que é a palavra, ela vive em nós através do Espírito Santo de Deus. Então nós vivemos uma verdade que não é nossa, que foi nos dada para viver, e foi nos dada para viver bem, livre de tudo aquilo que é mal e próximo de tudo aquilo que vai agradar a Deus. Aleluia. Paulo teve que enfrentar muitas coisas, e como nós estamos falando de enfrentamento, você tem que aprender alguma coisa, que todo o seu projeto que você vai fazer vai levantar gente para poder te criticar, para poder te incomodar, pessoas que vão tentar te invejar. Olha, e você fala assim, mas quem sou eu? Não, você é aquele que tem um projeto, você é aquele que tem um sonho, você é aquele que tem um alvo na vida, um foco. E toda pessoa focada, ela vai passar por alguns momentos chatos na vida, ela terá que enfrentar alguns momentos delicados, ela terá que enfrentar oposições, mas não perca o foco, não perca o entusiasmo. Procure desenvolver como se diz hoje no meio do empreendedorismo, né? Hoje no meio do coach, aquela coisa toda. Procure desenvolver uma inteligência emocional, procure desenvolver uma inteligência de equilíbrio. Não permita que as suas emoções sejam atingidas, desequilibradas por causa dessas coisas que acontecem, né? Por causa desses moveres estranhos que vêm contra nós querendo nos atrapalhar. Se você tem um alvo, você tem um foco, você tem um objetivo, permaneça. Peça a Deus para te ajudar, peça a Deus para te guardar, te proteger, te abençoar no nome de Jesus. O invejoso é aquele que bebe, é aquele que quer que o outro morra bebendo veneno. Você entendeu? O invejoso é aquele que deseja a morte do outro, mas bebendo veneno. Então, ele mesmo vai morrendo. Ele vai se preocupando com o outro, ele mesmo esquece de viver. Ele se preocupa com tanta coisa do outro que ele acaba de se esquecendo que Deus tem um propósito com ele, que Deus tem um alvo com ele, que Deus tem um objetivo com ele. Mas aqui nós vemos como que o diabo trabalha para impedir o evangelho de avançar. Por isso que o evangelho, outro dia, estávamos falando, o evangelho ele é muito duro. O evangelho ele tem do seu lado, tem o lado da paz, o lado da tranquilidade, o lado da segurança, o lado da fé, o lado da nova vida. Não ando mais em pecado, agora não satisfazendo mais a carne, mas satisfazendo ao Senhor e o Espírito. Enfim, mas o pecado, aliás, o evangelho ele é duro. O evangelho ele é muito violento. O evangelho nos fará
separar de pessoas, infelizmente, nos fará andar de uma forma diferente dos outros, como diz, na contramão do mundo, enquanto o mundo vai para o lado da filosofia, do moderado, é só um pouquinho, eu fumo, eu faço isso, é só um pouquinho, não faz mal a ninguém. Não faz... É assim que as pessoas andam nas filosofias do mundo. Por isso que quando nós aceitamos quando aceita Jesus, você tem que entender, o Evangelho, a palavra será a sua bússola, será a sua direção, ela será o seu condutor nessa vida, para você viver uma vida abençoada, equilibrada, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de fé, uma vida cheia do poder de Deus, aleluia. Esse é o Evangelho, que é muitas vezes combatido, enfrentado, mas o Evangelho é revelação, o Evangelho é de Jesus, o Evangelho é revelação. Por isso que o Evangelho é poderoso. E Paulo, quando chega aos Romanos, diz, não me envergonho dele. Então Paulo não se envergonhava, até no meio das autoridades, que subjugava a capacidade dele. Paulo era um homem muito bem preparado. Mas as pessoas, quando querem combater, elas combatem com todas as suas armas. Mas o Evangelho sempre prevaleceu. O Evangelho sempre prevalecerá para a glória do Senhor. Podemos tirar isso. Não perca o seu foco. Não perca o seu rumo, ou seja, o seu objetivo. Não perca, por mais que você tenha contratempos, por mais que você tenha adversários, mantenha o foco, mantenha a sua vida no altar de Deus, para Deus te sustentar e você chegar aonde Deus tem movido a você chegar, aonde Deus tem te conduzido a chegar, aonde Deus tem te colocado no caminho para chegar. Não perca o entusiasmo, seja por mais difícil que seja, continue, porque Jesus vai te dar uma grande vitória para a glória do nome dele. Aleluia. Aleluia. Orar. Graças a Deus. Maravilha. Nunca houve luz que pudesse Oh, impedir o aleluia. nascer do sol e a esperança. Maravilha. Programa Liberdade e Vida só em Jesus, né? Graças a Deus. Vamos orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua vida em nome de Jesus. E a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio. Vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus nesse momento em que nós tivemos a oportunidade, né? Nós vamos orar e pedir a Deus que venha abençoar a sua vida de uma forma muito preciosa e poderosa no nome de Jesus, amém? Depois de nós termos a oportunidade de nós ouvirmos o Evangelho, né? De nós lermos o Evangelho, é uma grande oportunidade. Vamos orar pela Dona Flauzina Gonçalves, vamos orar pelo Nilmerson Gonçalves, o Jader Barcelos, a Elizabeth Barcelos, a Flávia Soares. Nós vamos orar pela Fernanda Lousada e sua família, pela Lucileia Ferreira e toda a sua família. Vamos orar pelo Fábio de Mota, que pede oração pelos seus primos, para Paulo, para o aniversário de uma amiga, né? Maravilha. Vamos orar pela Tatiele e o Júnior e pela Vera Lúcia, em nome de Jesus, e para você que está aí conosco, em nome do Senhor Jesus. Amanhã, meio-dia, encontro com a palavra. Amanhã, 9h30,
programa Liberdade e Vida, e Liberdade e Vida só em Jesus. Sexta-feira, nós vamos estar lá na igreja presencial e também online, ministrando um culto de adoração a Deus, uma palavra bem bacana em nome de Jesus. Domingo de manhã, às 9 horas, nós teremos a nossa primeira reunião, que é a ceia do fortalecimento. E depois, às 6h30, nós vamos estar juntos outra vez com a ceia do fortalecimento. E um final de mês muito abençoado em nome de Jesus. E mais uma vez, lamentamos a ter que prorrogar o batismo, mas o batismo é um batismo estadual e a gente depende da data e da orientação dos nossos líderes. E nós vamos também orar para a mãe do pastor Sebastião, mais a irmã Cláudia. Vamos também colocar em oração juntos, né, a pastora Bianca, pastor Miguel, o Miguelzinho e também o Gabriel nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar, pedindo a Deus para poder abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa hora, nós apresentamos, Pai, essa pessoa que nos assiste, sua família, essa pessoa que nos assistirá, sua família, o seu trabalho, sua vida espiritual. Colocamos, Pai, diante do seu altar, sua saúde, suas necessidades, Pai, na área financeira, na área emocional e na área espiritual. E na área familiar. Estenda as tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso, trazendo cura, libertação. E para estas pessoas, Pai, que nós lemos o nome nesta hora e citamos o nome nessa hora, que a sua mão seja sobre eles de uma forma sobrenatural e poderosa no nome de Jesus. Meu Pai, que a sua mão seja, meu Pai, sobre eles, movendo com cura, com libertação, com livramento, de uma forma sobrenatural. Pai, venha assistir suas necessidades emocionais, físicas, espirituais, familiares, Pai. Meu Pai, financeiras, abençoa em nome do Senhor Jesus. Nós falamos para essa doença, essa enfermidade, essa dor, este problema. Você não tem legalidade para estar aí. Nós ordenamos a você que saia. Você não tem o direito de estar aí. Você não foi convocado nem convidado a estar aí. Por isso nós ordenamos que saia em nome do Senhor Jesus. Para a glória do nome de Jesus, nós pedimos hoje e agradecemos para sempre. Amém e amém. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aleluia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Sou um milagre. Eu estou aqui, você está aí. Aleluia. Maravilha. Olha, desejamos a você uma boa noite. Obrigado pela sua audiência. Que você tenha uma noite extraordinária, fantástica, abençoada, em nome de Jesus. Amanhã, a meio-dia, nós nos encontramos para o nosso 17º dia do nosso jejum dos 21 dias. E amanhã à noite também, se Deus quiser, em nome de Jesus. Avisando a você que amanhã, quarta, quinta e sexta, nós estaremos a partir de 1h, a partir de 2h na igreja para poder estar te atendendo em nome de Jesus. Obrigado pelas cestas básicas que estão chegando. Obrigado pelos irmãos que estão nos abençoando de alguma forma, de alguma maneira. Que Deus continue abençoando vocês de uma forma muito preciosa e poderosa em nome de Jesus. O programa Liberdade e Vida vai ficando por aqui, mas eu tenho certeza que as bênçãos de Deus vai continuar nos acompanhando para louvor e glória do nome de Jesus. Deus abençoa, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.
que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus